Fala, colecionadores de Pokémon! Sejam muito bem-vindos ao Vida de Colecionadores, nosso canal aqui pra gente conversar sobre o hobby do colecionismo. Eu sou o Felipe Machiavelli. E eu sou o Pedro Lobato. O que a gente vai contar hoje? Pica-pica Pikachu, eu sempre quis falar isso pra você. Ele sempre quis falar isso pra mim. Sim, interessante, né? Sim. Veja bem. Eu sou um entusiasta sem conhecer muito, entendeu? Pokémon, né? Exato. Perfeito. Você já tinha comentado, né? Recentemente a gente fez um vídeo que a gente falou um pouco, né? De Pokémon. Mas eu falei, cara, tá demorando até pra eu mostrar a minha coleção de Pokémon. Pelo menos assim, uma delas. Uma delas? É, uma delas, porque eu tenho alguns focos no meu colecionismo de Pokémon, mas hoje, vamos aqui para essa câmera central, vocês podem ver a minha bela pasta azul aqui, muito bonita, vou mostrar até na câmera aqui, ó, olha só, em que eu tenho a minha coleção de Pokémon retrô. Retro. Coleção Mas old school de Pokémon TCG. Você vai me explicar tudo, né? Vou te explicar tudo porque, assim, você provavelmente conhece muita Posso coisa. virar? Não, ainda não. Então tá. Porque a primeira página já... Entrega muito? Já entrega muito, Aê. já tem muita coisa interessante aí, né? Então, antes de tá começar a falar na realidade, né? Para as pessoas aprenderem, né, um pouco sobre isso. Obrigado. Até porque a gente falou bem pouco no outro vídeo. O fato é, Pokémon TCG. Pokémon começou num jogo de videogame, lá em 90 e bolinha, né? E Nintendo, obviamente, né? Game Boy. Game Boy, o clássico, o primeirão, né? Lançou no Japão, depois veio pro Ocidente, né? E aí, todos nós viramos fãs de Pokémon, exceto o Pipo, que já não tava nem aí pra Pokémon nessa época. Mas é isso que eu tô falando, né? Eu acho muito legal, eu sou um entusiasta, assim, mas lá do comecinho também. E eu queria saber mais. Eu gostaria de saber. Você não chegou na época lá, que você era moleque, quando veio o Pokémon Brasil, anos 90. Você não, eu tava no Cavaleiros. Daí não conflitava meu interesse. Você já era um pouco mais velho, essa que é a realidade, né? Mais jovenzinho, 96? assim, adolescente. 96, 99 começou a distribuição em inglês. Então aqui no Brasil, no começo dos 2000. Então, daí já não dava. Daí eu já tinha 18, daí o Ronaldo na produção, o que você acha que tava fazendo com essas... Não, tava outra coisa. Tava em outro clima. É outra coleção que eu fazia. Tá certo. De espinha. Tá certo, de espinha. Mas o ponto é o seguinte, até pra mim, essa é uma coleção que é interessante porque ela começou a tomar forma comigo depois de velho. Não é uma coleção que eu comecei lá atrás. Eu tenho cartas da minha infância aqui. Ah, é? Tenho cartas que eu guardei desde então, mas ela foi ganhando forma e proporção aí ao longo dos últimos 5 anos por aí. Legal. E tem algumas boas histórias pra contar relacionada a isso. E aí, tipo assim, até pra galera entender, né? Qual que é o foco da minha coleção, dessa especificamente que a gente vai mostrar hoje. Que coleção é essa? Essa daqui são as primeiras coleções do jogo, desde a Base 7. E as coleções que englobam as 2 primeiras gerações do jogo e do desenho. Tá, que perfeito. são os primeiros 250, alguma coisa assim. Eu nem lembro exatamente o número exato. Mas o fato são as 2 primeiras gerações. Ótimo. Porque Pokémon, no começo, ele foi distribuído aqui no Ocidente, em inglês, pela Wizards of the Coast. Olha só, mais Exatamente. uma novidade. A empresa, né, do Magic the Gathering, Sim. né? Então, ela em 99 começou a ser distribuído pela Wizards e isso aconteceu até 2003. Então, não por esse motivo, lembra quando você falou da sua coleção de camisetas de basquete? Você falava, eu coleciono Champions. Isso. Sem querer, eu coleciono Wizards of the Coast. Não era esse o foco, porque o foco era as 2 primeiras gerações. Mas acabou sendo. Fica isso. Ótimo. E já aqui, a forma como ela tá estruturada é basicamente por coleção. Então, a primeira página, como eu falei, entrega tudo porque a primeira página já é Base 7. Que é a primeira coleção de todas do Pokémon. Pode abrir agora. Pode abrir. Opa! Tá lá. Tá lá. Você reconhece alguma coisa aí? Pra caramba. Por favor. Mas o Pokémon, ele me inspira. Porque o Pokémon, ele vive com a gente. Desde que o mundo é mundo. Ele nos acompanha. Eu joguei muito Pokémon GO na minha vida. Muito Pokémon GO. Então... infelizmente não fui pros card games, mas não reconhecer um Charizard aqui. Exatamente. Um Charmander, um Charmeleon, um Bulbasaur. Aqui, até mesmo aqui, né? Uhum. Isso daqui tudo é muito familiar pra mim, né?
Mas aí ir pro card game, eu... Nunca aconteceu. Não sei nem o que faz. Você nunca nem jogou, não sabe a regra? Não, legal, entendi. Nunca não. Inclusive, recentemente teve no celular, né? O lançamento do TCG Pocket. Isso, exatamente. Eu joguei o comecinho. Então você já Achei aprendeu bem a maneiro. jogar. Você já aprendeu bem a jogar. maneiro, inclusive. Justo. Inclusive. A regra é basicamente do TCG Pocket, inclusive. Quando Só você que for complicada. Jogar. Não, ele não complica tão mais. A diferença do Pocket pro normal, né, o TCG normal, é só realmente, tipo, o baralho normal é maior, você pega mais prêmios pra ganhar o jogo, mas, tipo... Comba mais, mas enfim, aí é por conta da complexidade realmente no TCG. Mas aqui, você pode ver... Vamos ao que interessa. Base 7 de Pokémon TCG, que é uma das coisas, assim... Um dos dreams aí de coleção pra muita gente. Inclusive, temos aqui um Charizard Base 7, que é um dos graais do colecionismo de Pokémon TCG, cara. E é foil. É foil, é a versão holofoil dele e tudo mais. Que eu acho que, inclusive, nessa coleção ele só tinha essa versão. É, isso que eu ia te perguntar. Você lembra, assim, mais ou menos? Então, aí eu já começo a contar a história, né? Boa. Porque esse Charizard Base 7 não é da minha infância. Esse Charizard Base 7 veio a mim por conta da minha namorada. Ela que te presenteou. Ela me presenteou e foi muito engraçado, porque a realidade é, a gente começou a namorar, ela começou a ver que eu gostava muito de cartinha, viu minhas coleções de Pokémon, de outros card games e tudo mais, viu que eu vivia muito essa vida. Ela falou um dia, hã? E não me largou pra você ver, né? Veja só, veja só. Ela passou por tudo isso. Passou por tudo isso, e aí ela virou e falou assim, poxa, eu quando era pequena, ela cresceu, ela morou uma época na África do Sul. Pois é, e aí lá tinha Pokémon TCG em inglês. E aí ela falou, pô, meu pai, minha mãe me dava de vez em quando uns pacotinhos, eu abria pacotinho, tinha muita carta. E aí ela foi falando, né, nossa, eu tinha Charizard, eu tinha não sei o quê, eu tinha Venusaur. E eu assim... Numa naturalidade. Numa tranquilidade. E ela falando assim, tá, mas isso que época? Ela, lá em 2000 e não sei o quê. Coisa boa. Tá... Aí eu comecei a, tipo, mostrar imagem pra ela, né? É isso? É esse aqui? Daqui? Ela, esse aí, eu tinha. Aí eu fiquei assim, cara, assustado, né? Aí ela falou, tá tudo na pasta lá na minha casa da minha mãe, lá no Rio de Janeiro. Eu, caraca, comprei passagem pro Rio de Janeiro. Quero conhecer a sua mãe. Vamos lá, né? Eu quero muito conhecer a sua mãe. Vamos buscar. E, cara, o negócio é, de fato, ela tinha a pasta Então tava lá. Esse é o dela. E estava lá, era dela. E aí, pra galera ver, né, é um graal, mas assim, tem um fator no colecionismo de Pokémon TCG que é muito importante de ser dito, né, que é o fato de que éramos crianças naquela época. E como toda boa criança, vamos olhar aqui o fundo da capa. Chapiscadíssima, sim. AP, Asfalto Played, olha aqui, bonado, essa aqui. Só que assim, whatever. É um Charizard Base 7 com uma frente lindíssima, pra você ver que a condição da frente tá muito melhor do que a de trás. E pra coleção, meu amigo, tá lindo. Tá na pasta. É um Charizard Base 7 independente de qualquer coisa. Engula o choro. Pois é, assim, ela ficou muito triste conforme eu fui falando. Isso aqui, então, tem um potencial. Porque essa carta... Ela, assim, numa condição de avaliação já muito boa. Venha. A gente tá falando, assim, de valores muito altos. Um Charizard Base 7. Esse daqui, tá? Numa versão damaged, machucada, na Liga Pokémon no Brasil, ela tá custando R$1.000. Então, essa carta aqui, pelo menos uns milão deve custar, tá? Porque, obviamente, ela tá danificada e tudo mais. Não sei como é que a condição das cartas estão sendo vendidas, danificadas. Mas... se a gente vai pra uma First Edition, porque as cartas aqui, esse Machamp, tá vendo que aqui, eu vou até pegar aqui pra mostrar pra câmera, tem um First Edition bem aqui em cima, tá vendo? Se esse Charizard fosse First Edition, além de tudo, ele machucado, ele estaria custando uns R$2.800, tá? Todos machucados. Aí a gente vai lá pro price charting pra dar uma olhada nos preços, como é que eles estão. $200, um bem básico que não tá gradeado, ou seja, sem avaliação. Sem avaliação. Se a gente vai pra um PSA 10, nota 10, né? Tipo, a condição tá perfeita, caramba, 4. A gente tá falando uma carta de $10.000. Nossa! E um First Edition,
$260 mil. Qual que é o que o malandro usa no peito lá? O PSA 10 mas First é esse Edition, daqui? Esse aqui. Que legal, Exatamente. Ele usa essa carta. Essa carta? Exatamente. O Logan Paul, né? Isso. É isso. Ele usa essa carta, só que é a daqui. First Edition... PSA 10, nota Black Label, não sei o quê. É uma carta de uns 260 que legal, mil cara. Assim, é bizarro. E aí eu fui contando essas coisas pra ela, né? Tipo, então, essa carta podia custar, tipo, $10 mil. Expectativa, realidade. Mas custa milão. Aí ela foi, tipo, minguando conforme a pasta foi passando. Mas aí é coleção, aí é tua infância, como você falou, é você crescendo. Eu não tive um Charizard Base 7 na minha infância. Quando isso aqui veio pra minha mão, eu falei, cara, é o dia mais feliz da minha vida, tá ligado? Dentro desse aspecto de colecionismo. Isso aqui é inacreditável. E tá, inclusive, na primeira página aqui, já... Ele tem uma ordem de numeração ou não? Você que colocou? Eu que coloquei baseado na tipagem. Eu fui meio que deixando bonitinho do jeito que eu fui achando. Esse é o tipo de coisa que volta e meia eu mexo, eu mudo. Por enquanto não tá na ordem da coleção, até porque eu não tenho tudo. Vou virando. Pode ir. E aí te pergunto outra coisa. Você ir vendo as cartas, ó. O Giliard. Esse daqui eu acho muito legal. É o Giliard, né? Cantor aqui. Vocês que são novos, procurem quem é o Giliard. É o Gyarados. Mas é basicamente isso. E é, assim, uma coisa que é curiosa, né? Você vai vendo aqui, algumas cartas são foil, né? Na primeira página também tinha, várias não são foil. Essas cartas todas, Base 7, cartas antigas no geral, assim, dessas coleções, elas têm uma média de custo, assim, entre mais ou menos uns $10 a $20 ferrado, tá? Qualquer carta. Essas, as foil. Uns $20, assim, estourada. Todas elas têm potencial de, em boa condição, estão valendo $400, $600 fácil, assim, sabe? Caraca. Meio que nessa proporção que nem eu falei do Charizard, sabe? Com relação a gradeado, nota 10, não sei o quê. Por quê? Pra galera que coleciona Pokémon TCG, principalmente lá fora, aqui também, mas é porque lá fora tem essa cultura da avaliação, né? De condição. Tem muito mais do que aqui. Isso é muito relevante, a condição da carta é relevante. Pra gente, pra mim, por exemplo, eu não me importo da carta estar muito machucado, né? Eu não tenho muito esse negócio, porque pra mim é sobre, tá olhando as cartas, namorando. Você vê aqui, ó, essa carta tá machucadinha. É verdade. Entendeu? Essa aqui não tá, é a mesma carta, mas mesmo como, assim, tá ligado? Fica bonito na pasta, né? Mano... Fica legal demais, né? Eu vou ser muito honesto, tá? Eu sou apaixonado por esses old frames do Pokémon TCG. Eu gosto muito. É legal mesmo. Principalmente porque tem um detalhe, tá? Tem várias dessas cartas, se você olhar bem aqui embaixo, vai ter o nome do ilustrador das cartas. Algumas dessas cartas tem o Ken Sugimori como o ilustrador. O Ken Sugimori, ele é o cara, o designer, o illustrator, que criou o design de todos os 151 primeiros Pokémons. Ele fez várias das artes das cartas. Graças a esse cara, ele inventou os Pokémons, entendeu? Tipo, várias dessas cartas foram ele que desenhou, sabe? Então, ele tem esse gosto de retrô, de ser um clássico, sabe? E tem muita coisa realmente relevante aqui. Se quiser, pode ficar à vontade pra perguntar, olhar, folhear. Você ainda acha pacotinhos pra comprar? Então, sim. Fechados, né? Mas, assim, é muito caro. É muito caro? É muito caro. Uma caixa fechada de Base 7 custa em torno de uns $200 mil, assim. First Edition, se eu não me engano, eu acho que é uns $260 mil. Olha só, é Wizard sendo Wizard, né? É bizarro. Assim, é muito dinheiro. Então, assim, não, você não vai achar pra comprar numa boa. São pacotes muito caros. Vou comprar um pacotinho, vai pagar $1.000, $1.500, sei lá. Num pacote que pode não vir nada. Porque também tem isso. Sim. Lembra que o que vale... Charizard, Base 7, PSA 10. Esse vai valer o Blastoise, entendeu? Que eu não tenho, tá faltando na minha coleção. Mas aqui, por exemplo, desculpa. A partir daqui já é a segunda coleção. Inclusive, você olha aqui, nas cartas, esse símbolozinho. Vamos pegar uma carta pra mostrar. Tem um símbolozinho aqui pra galera que não manja, ó. Aqui é o símbolo da coleção. O Base 7 não tem nada de símbolo. Não. Mas a partir da segunda aqui, já tem uma florzinha aqui que mostra que essa coleção é a Jungle,
que ainda é uma coleção de primeira geração do Pokémon. Esse Pokémon aqui, o Vaporeon, ele não tem na Base 7. Veio no segundo. E aqui, novamente, estamos falando de cartas de mais ou menos uns 20, 30 dólares. O nosso meme do Blastoise, ele é de Base 7? Base 7, ele é porque eu não tenho ele, mas ele é do Base 7. Que o menino abriu, inclusive vai passar aí, mas enfim, ele ficou muito feliz de tirar um Blastoise. Eu ficaria também se eu fosse criança. Eu ia pedir pra você imitar se você tivesse aqui, mas não tem, então... Então não imite, isso, tá bom. Quando eu arranjar, eu... Aí a gente faz. E aí, conforme você vai passando, cara, tipo, aqui continua sendo Jungle, aí você vê, ó, um Pikachuzinho classicaço. Olha como ele é redondinho naquela época. Fofinho, né? Fofinho, redondinho. Inclusive, ó, a arte do Ken Sugimori. Era os designs iniciais, sabe? Qual é o seu Pokémon favorito? Cara, o favorito, eu acho que eu fui mudando ao longo do tempo, porque eu sempre fui um basic bitch. Por muito tempo, o Charizard foi o meu Pokémon favorito. Ok. Né? O dragãozão, Charizardão. Ele é o meu, eu que sou... Basicão, assim, fã básico. Eu sou um fã básico, isso, um fã de primeira coleção, é aquele fera ali. Então, mas aí ao longo do tempo, eu fui meio que tipo, mudando assim, o gosto, até porque eu consumo Pokémon até hoje. Tá. E hoje o meu favorito da vida... Calma, se não chegou e vai chegar, não fala. A gente chegou numa evolução dele só, mas não é o terceiro. Então fica então eu vou guardar, tá bom, isso, tá bom. Tranquilo. Olha lá. Aqui, ó, já começa outra coleção, que é a Fóssil. Tá, Pokémon de água é meio sem naipe. Como assim? Você não gosta de Pokémon de água? Então ele não gosta do Blastoise. Mas eu não gosto do Blastoise. Pô, mas um Articuno, que era um lendário de água, foda nessa geração. Pô, esse é um bichão que... Bichão de gelo. Assim. Brabíssimo, pô. É sem naipe. Pô, mas fogo e água, irmão. O água ganha do fogo. Na tua terra, só. Cara, é fogo. Pois é, no jogo do Pokémon, o fogo toma dano dobrado do água. Porque ele é um jogo de elementos, entendeu? E aqui você olha, ó. Mostra a fraqueza do Pokémon aqui embaixo, ó. Olha lá. Tô ligado. O água é fraco a elétrico. O lutador é fraco a psíquico. O psíquico é fraco contra outros psíquicos. Não, o lutador é mais palha, então. Não é, pô. É lutador. É porradeiro. Se você jogar fogo nele, queima. Olha esse aqui. Esse cara aqui que... Opa, tem duas até aqui, ó. Tem uma foil e uma não foil da mesma carta, ó. Qual que é a fraqueza do lutador? Psíquico, tal, faz sentido. Mexer com o mental do lutador. Tá, né? Pergunta lá pro Anderson Silva qual que é a fraqueza no lutador. Exatamente, é a cabeça. Aí, ó, pô, tá maluco? Não, mas, pô... Pokémon imitando a vida aí. Agora eu tô muito, muito triste com vocês, Pokémons. Mas enfim, a gente tá na terceira coleção aqui, tá. Fóssil. Fóssil. Nenhuma dessas coleções, gente, tá completa, tá? Isso aí são coisas que realmente vai indo... veio muita coisa da minha namorada, tinha algumas coisas que eram minhas antigas, coisas que eu fui comprando ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente vai chegar, por exemplo, ótimo, em cartas em japonês, porque eu comprei do Japão. Nós temos aqui um Dark Giliard. É isso. Qual que é a parada a partir dessa coleção? Opa. Essa aqui é a Rockets. E nessa coleção começaram a aparecer... Você não assistiu o desenho? Mas tinha a Equipe Rocket. Você lembra disso? Sim. E eles eram do mal e perfeito, esse negócio todo. Aí aqui, em tese, são os Pokémons deles. Então tem o Dark Rapidash, Dark Gyarados, porque a coleção é Rocket. São os Pokémons da Equipe Rocket. Ah, que maneiro. Essa é uma coleção, por exemplo, que eu não tenho muita coisa. E apesar de... preço aqui, ó. Então... Pô, é maneiro, hein? É isso que eu ia até falar. Essa é uma carta que eu comprei no Japão. Sim. Este é meu Pokémon favorito. Esse é o Alakazam. Alakazam. O bichinho psíquico aí que anda com 2 colheres, né? Sempre esfomeado, pronto pra comer. E eu comprei no Japão. Eu achava que era um maracas. O que é um maracas? Te juro. Ah, na mão dele? Okay. Eu achava que eram 2 maracas. Isso! Porque ele meio que hipnotizava o outro. Pra hipnotizar. São colherinhas. E aí o lance, meu amigo, é que eu deixei o preço aqui porque eu particularmente gosto dessas coisas, né? De lembrar quando que eu comprei. Então, e aí eu paguei nessa carta 980 ienes. 980 ienes é mais ou menos uns $7. Que é um preço bem legal pra eu ter um o teu Pokémon. Dark Alakazam. Ó,
Ela brilha bonitinho. Se quiser mexer aqui pra mostrar na câmera... Não, eu tô tranquilo. Tem medo de mexer, não? Minha mãe sempre me ensinou a não meter a mão na coisa então, dos amigos. Vocês veem aqui, ó, como japonês, tem um precinho, eu gosto. Vão aparecer outras cartas desse jeito aqui, porque eu gosto fiquei felizão disso. Que o teu Pokémon não é um Pokémon sem naipe. Isso porque, ó, sem naipe, em tese, é o normal, ó. O normal é literalmente sem naipe, porque vale qualquer... Você pode botar qualquer tipo de energia pra ele bater. Esse é o oficialmente sem naipe. Não o branquinho. Não sei, o rato é branco? O rato é branco. Tem naipe pra caramba. Mas como que ele tem naipe? Ele não tem naipe. Os passarinhos. Eles são normal. Porra, são muito naipe. Tá maluco? Fica aí a pergunta pra você responder nos comentários. Qual é o naipe, o que significa naipe no conceito de Maquiavelli? Vamos de Pokémon. Mas então, aí aqui, como eu disse, né? O Rockets eu tenho bem pouca coisa, bem pouquinha coisa. Nunca fui tanto atrás, assim, dessa coleção. Mas a partir daqui, tem uma coleção que eu gosto demais. Opa. Demais. Tenho muita vontade de um dia ter um full set, ter uma de tudo. Que são essas duas coleções, tem duas coleções misturadas aqui. Você pode ver, tem uma que tem uma bolinha preta e tem outra que tem uma bolinha branca. Perfeito. O nome dessas coleções é Gym Heroes, pra branquinha, e Gym Challenge, pra pretinha. São coleções que saíram lá nos anos 2000, em que, qual que é a pegada deles? Cartas de Pokémon dos líderes de ginásio. Olha lá. Então, ó, Mistes, Golduck, Mistes, Magikarp. É o Magikarp da Misty. E aí tem aqui a insígnia da Misty com a personagenzinha. Vamos pegar aqui até pra mostrar. Qual é o teu treinador Pokémon favorito? Putz, o meu treinador de líder de ginásio? Dessa geração? Nossa, boa pergunta, tá? Nossa, Vanderlei Luxemburgo. Pode ser. Assim, Fala qualquer um. Zico. Não sei. Mas, ó, a gente pode ver aqui o Brock, os Pokémons do Brock, Pokémons da Misty, Pokémons do Surge. Cara, que coisa legal isso, hein? Isso eu acho uma parada muito, mas muito legal. E isso também é difícil de achar? Ou é relativamente ok? É relativamente ok. Mas é porque tudo é assim. Tudo dá pra achar comprando single, pagando o seu devido preço pela carta. Cartas foil são mais caras do que cartas que não são foil. Mas achar produto fechado, essas coisas, é mais difícil. Esse é um Pokémon sem naipe. Porque ele não... Ele é paia. Você acha ele paia? Paia pra caramba. Justo. E essa aqui? Eu gosto da B. A Jinx, a Sabrina. Pronto, tá aí. Isso daqui é muito legal. Tá aqui. A minha treinadora favorita é a Sabrina, porque ela é treinadora de Pokémons psíquicos. Sim, e o teu favorito é o psíquico. Não, essa fera aqui é muito legal. A Jinx é bem legal. Ó, o Hunter, os Pokémons fantasma. E isso é maneiro pra caramba. Eu não tenho um Gengar, por exemplo, e é legal. Ó. Então, uma curiosidade legal pra falar é que hoje no Pokémon TCG, nas coleções mais recentes, principalmente desde a última e a atual, elas começaram a voltar com cartas que tem esse aspecto. Tipo, o Pokémon do treinador. Desde essa época isso não existia. Que legal. E agora tá tendo de novo. Sendo que a coleção que tá lançando agora, ela se chama Rivais Predestinados, eu acho, alguma coisa assim. Essa coleção, pela primeira vez desde essa época aqui, tá sendo lançado cartas de Rocket. Então a galera tá mas isso vai maluca. Valorizar esses Rockets aqui. Tomara. Que o pessoal vai querer falar, caramba, eu queria primeiro. Eu vou pedir desculpa pro pessoal dos Pokémon d'água. Pokémon de mato é disparado o mais sem naipe. Sem naipe? Claro. Não, então você pediu desculpa pro de água? Claro. Ah, tá, porque você tinha falado que eles eram sem naipe. Eu sei reconhecer meus erros. Então, o de grama é mais paia. Você não gosta da abelha aqui, por exemplo, a Beedrill? Primeiro que a abelha voa. Isso não é legal? Não, tinha que ser grama. Mas é uma abelha, um inseto. Não faz sentido? Nenhum. Pokémon de ar, né? Ar, voa, ar. Tá justo. Devia ser normal. Eu queria ficar pensando, como que o malandro criou isso, de fogo aí. O Pikachu, pra mim, é muito fera. Ele é muito fera. Ele é muito maneiro. Tem gente que faz a coleção só do Pikachu? Tem. Com certeza, né? Vixe, tem. E vou te falar, é uma das coleções mais caras de Pokémon TCG da história. Porque tem Pikachu a rodo, tem muitos Pikachus em edições especiais. A carta mais... Assim, se a pessoa considerar também não só Pikachu, cartas que aparecem o Pikachu, a carta mais cara da história de Pokémon aparece um Pikachu lá, que é um Illustration, não sei o que. Tipo, ele faz uma pontinha, assim, uma aparição? Ele é, tipo, uma participação? Tem um lápis e tal, e tem um Pikachuzinho, e essa é a carta mais cara da história brincando. Do TCG,
Mas olha que bonitinho, ó. Eu gosto desse Pokémon aqui. Muito. Arcaninezinho de Sim, fogo, é foil. fogo. Fogo é fogo, não adianta, pessoal. Eu gosto muito, sério. Eu gosto muito dessas cartas. Eu amo isso aqui. E aí, a partir dessa página, a gente entra na segunda geração. Aqui já é a segunda geração. Aí começa uma série que eles chamam de New Series, que aí essa... A Marli. Eu adoro a Marli. Eu jogava muito com ela. A Marli. Pô, eu gostava muito da Marli. Meryl. É. Ai, caraca. Não sei o que dizer. Pera, de volta aqui, você viu um negócio. Na Marli? Não. Não, tá certo. Estamos indo na ordem certa. Mas olha aqui, ó, o pichuzinho. Que cartas simpáticas. São cartas pra criança. Isso que me deixa feliz. E uma coisa que eu gosto, tá? Por que eu foquei nas 2 primeiras gerações? Por que eu gosto mais delas? Eu particularmente curto porque foram as gerações que mais me marcaram na vida. Os jogos que eu mais gosto, o jogo que eu mais gosto é o Soul Silver, o Heart Gold Soul Silver, que tem um remake, que é da segunda geração, envolve a primeira também. E era uma geração que pensa o seguinte, você é criança, tá? Você tá muito empolgado com Pokémon, tem 150 Pokémons, aí é cartinha, é joguinho no colégio, tinha aquele super trunfo de Tazo que vinha no Elma Chips, cara, criançada brincando. Assistia o desenho, aí me vem uma segunda geração, um novo mundo de novos Pokémons. Pokémon que tem evolução, que antes você não sabia que tinha. Pokémon que tem pré-evolução, tanto que aqui, um Pichu. O Pichu é a pré-evolução do Pikachu. Até então, você só conhecia o Pikachu e o Raichu. Aí agora tem um Pichu. Aí você fica... Cara, eu lembro quando eu era criança, vendo o filme no cinema. Esse tipo de coisa mexeu demais comigo, saca? Então, com certeza. Pra mim, esse que o foco acabou ficando desse retrô dentro deles. Tanto que esse aqui é os meus starters favoritos da geração de fogo, Typhlosion. Olha que legal. Que mais pra frente, inclusive, vai ter a minha primeira carta de Pokémon TCG da minha que legal. vida. Que é dele, inclusive. Mas olha, eu adorei essa arte. Cara, o old frame de Pokémon, pra mim, é o melhor que tem. Eu amo isso do fundo da minha alma e, enfim, não dá. Esse daqui são aqueles que fazem as letrinhas? Esse mesmo, tanto que olha aqui, ó. É o Calma, não vou dispensar essa página. Mas olha aqui, ó. Anon O. Anon I. Anon U. Olha aqui. A. I. Tá ligado? Que muito legal. Bem massa. Olha que arte maneira. Eu gosto disso daqui. Tem cara de antigo, né? Tem esse flavor retrô. Muito, anos 90. Os meus favoritos são os do Ken Sugimori que eu tinha explicado. E é engraçado que você sabe que é dele. Ele tem uma mania artística que é muito legal e eu gosto, que é a iluminação do Pokémon é branca. Você percebe que o Pokémon... A sombra dele é branca. A sombra não, a luz. Ele bate a luz aonde e a luz tá batendo, ele deixa branquinho, esbranquiçado, sabe? Você vai pegando aqui, olha aqui, ó o esbranquiçado. Olha aqui, sabe? Cara, é verdade. Eu gosto, olha aqui. Bem marcante. Pega isso aqui pra gente mostrar pra galera ver. Bem marcante. Essa característica das artes dele. Eu curto muito isso, sério. Eu sou muito fã desse cara. Vai falar se você gostar de alguma especial. Adoro o Eevee. O Eevee. Pô, e ele é o sem nada. Viu? Cara, você não entende nada de Pokémon, desculpa. Tá completamente por fora. Perfeito. Olha isso daqui, que legal, essa aranhazinha. Pois é. Mas isso daqui parece estar mais infantilizado. Você percebe que já a partir daqui tem uma certa... tem mais ilustradores diferentes produzindo cartas, né? Você nota que esse daqui parece uma massinha. Foto. É uma massinha. É uma massinha. E é mesmo. É um Pokémon de massinha. Caraca. Entendeu? Então, de fato, você começa a ver que... Ok, vamos contratar outros tipos de artista. Eu queria muito pra gente fazer um negócio diferente. De verdade, assim, é algo que eu trocaria pela TV Colosso. TV Colosso, perfeito. Aqui, inclusive, só pra marcar, o nome dessa coleção é Neo Discovery, que é uma das minhas coleções favoritas. Essa aqui é uma carta, por exemplo, que eu comprei no Japão. Um dos meus Pokémons favoritos também é o Scizor, que é um Pokémon metálico, que lá na primeira geração tinha o Scyther, que era de grama. Isso. E aí a gente descobre que ele tinha uma evolução. Que é o Scizor, ele se transforma no Pokémon inseto metálico. Olha que loucura. Parece um Kamen Rider, sei lá, tá ligado? Power Ranger. Sim. Não é não? O que vemos pra cá? Aí a gente tá entrando mais uma coleção, ó, que é a Neo Revelation. Cartas, ó. Esse Ho-Oh aqui, por exemplo, eu tenho desde que eu sou moleque. Troquei assim, tipo, carta por carta, e eu guardei desde então. Raichuzinho, outros Anons, o Raikou. São os esse eu não conhecia. Então, esse aqui faz parte de um dos 3 lendários da segunda geração.
dos cães lendários que eles chamam. Que inclusive minha tatuagem são os cães lendários. O Raikou, inclusive, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui na câmera. Ó o Raikouzinho. Esse cara aqui. Você foi uma pessoa que, com o passar do tempo, você pegou ranço de ter... Quantos Pokémons tem hoje? Nossa, mais de 1000. Porque eu conheço muita gente que ficou maluco. Pessoa, tipo, não, para. É porque isso entra muito... Acho que aquele sentimento do saudosismo, né? Tipo, a pessoa que tá pegada àquela época e tudo mais. Eu não tenho muito disso porque eu continuei jogando. Eu ainda jogo os jogos de videogame, do Switch. Eu ainda tô acompanhando as evoluções. Óbvio, meu carinho tá pelo clássico, né? O maior, a minha nostalgia bate mais forte aqui. Mas ainda acompanho, continuo gostando, não sou essa pessoa. Mas tem muita gente que não... Muita gente. Muita. Da nossa idade, principalmente. Olha que legal isso. É bem diferente. Cara, olha que legal isso, cara. Como é que criança não vai gostar disso, ó? É bem bonitinho. Pô, é muito legal, cara. Aqui, por exemplo, nessa página tem alguns graus, um grau de uma micro coleção interna da coleção maior aqui que eu só tenho uma das 3 cartas, porque eu falei dos cães lendários, né? Esse é um deles. E eu quero muito os 3 calendários dessa coleção e esse é um dos cães. Vou tirar aqui pra mostrar. Esse é o Suicune, que é o de água. O Raikou é aquele amarelo de trovão e o Entei é o de fogo. Essas artes aqui são bem específicas, são 3 que formam como se fosse o parzinho, sabe? O trio. E eu comprei essa no Japão, inclusive o preço tá aqui. Tá lá. 5.480 ienes, a gente tá falando aqui mais ou menos de uns $50. É uma carta bem cara, mas $50 tá até ok. Quanto tá o ien hoje? Gostou dessa? Também é cultura, viu? Vida e colecionadores também é cultura. De quanto está a cotação do ien hoje? Quanto é que tá? Não sei, você que tá fazendo vai essa aí, conversão. 5.480, $50 mais ou menos, blá, 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 bota sobe 3 e tal. Isso é massinha? Massinha. Pô, que legal. Massinha. Inclusive chegamos. Este aqui é a primeira carta de Pokémon da minha vida. Foi um Dark Typhlosion que vinha no Starter Deck de Pokémon. Inclusive anotei aqui, calma aí. Essa é ela mesmo. É ela mesmo. É do Pedro Menininho. A carta que veio do Starter Deck do Pedro Menininho. Ó, cuidou bem da carta. O nome do deck era Dark Dim Deck, da coleção Neo Destiny de 2002. E esse era o boss do deck, né? Tipo, era a carta mais forte que vinha no Starter. E eu tenho desde então. Sempre guardei ele com muito carinho. Gosto muito. E tem que, né? Aqui, ó, essa carta é uma carta cara. Essa aqui, inclusive, eu tava na pasta da minha namorada. As caras, ele tirou tudo da namorada. As cartas caras, ele não tinha nenhuma. Não tinha nada. Ele tinha o Dark Typhon do primeira edição. Foda-se, custa vintão, essa aqui 700, tá ligado? Caraca. Tirando o nosso primeiro lá, qual é a mais cara? Essa entra no hall das mais caras? Entra das mais caras, sim. Então, eu não sou a pessoa que... Eu tô sempre olhando, sabe, os preços dessas cartas. Nem seja. Eu não sou. Eu, de fato, eu realmente aprecio a coleção pelo que ela é. Tento pegar, obviamente, carta por preço baixo, né, quando consigo. Mas no final eu vou te fazer uma pergunta. Mas o Charizard é um dos mais caros. Claro. Aquele Light Dragonite é um dos mais caros. Eu tenho que pensar, não sei se tem qual seria o top 3 aí, mas esses dois com certeza. Olha, eu adoro essa. Você viu que eu gosto das artes infantis, né? Sim. Você tem essa pegada. Olha isso daqui, cara. Então, aí aqui, ó, a partir daqui, encerra o foco da minha coleção. Essa coleçãozinha que tem essa estrelinha dupla aqui é a Neo Destiny. Tá. Aí fecha esse combo aí das 2 primeiras gerações. Entendi. Era Wizard. Da ponte pra lá. Exato. A partir daqui tem algumas cartas que eu ainda tenho, por algum motivo. Essas daqui, enfim, porque eu acho bonitinhas, elas são de uma coleção... A câmera pegando de cima. Pô, que legal. Essa aqui é uma coleção que tem alguns reprints de algumas cartas das antigas, sabe? E aí, tipo, eu tenho algumas coisas, eu deixei aqui porque eu acho bonito. Eu lembro desse daqui, quando começou o Pokémon GO, você só pegava ele na América do Norte. Lembra disso?
Meu Deus, caraca, eu não lembrava disso. Depois eles soltaram, assim, mais nos eventos, né? Mas antigamente... Lembra que tinha Pokémon só que só pegava na Ásia, na Oceania? Não lembro bem os lugares. Mas esse eu lembro que era da América do Norte. Aqui essa página é legal porque... Olha, esse daqui pra mim é o melhor de todos. Mas você leu aqui o que tá escrito aqui? Não, desculpe, a minha... Pokémon, o filme. Essas 4 cartas, elas foram entregues pra criançada que ia no cinema assistir o primeiro filme do Pokémon. Gente. Eram 4 cartas que você podia ganhar, obviamente por ingresso, né? E eram essas 4, e eu tenho essas 4 aqui, muito... Cara, isso aqui... Electabuzz, Pikachu, Dragonite e Mewtwo. Poxa, aí, pra galera, deixa eu tirar aqui só pra aproximar da câmera, o pessoal apreciar. Tá escrito aqui, um foilzinho. Tá, ó lá, pegou. Pokémon The Movie, o filme do Mewtwo. Isso é muito legal. O Mewtwo contra-ataca. Putz, bicho, essa coleção... Eu gosto demais porque é full nostalgia, sabe? Essa daqui, pra mim, é a mais legal de tudo. Esse Dragonite? Pô, olha aqui, cara. Eu acho que você tem um Pokémon favorito. O Dragonite? O Dragonite. Não é o Charizard? Não é o Charizard? Porque você achou que eu gostei mais do... É porque você já falou 2 vezes... lembrei qual é que é a mais cara da pasta. Agora apareceu ali. Porque você também gostou dessa aqui, ó. Do Light Dragonite. Já é outro Dragonite. Ele é fofinho pra voar, né? Ele é um Pokémon, assim, favoritaço das criançadas. Então tô com você. Então, a partir daqui, já não estão no foco da minha coleção. São algumas cartas que eu tenho. Tanto que você nota, olha aqui já tinha mudado, tá? A distribuição. Eu já não gostei muito desses. Assim. Você percebeu que o layout da carta mudou? Aham. Olha só o layout de uma retro. Olha, pô. E olha o layout dessa época aqui. E primeiro, tem muita gente que gosta, tá? Desse layout. Eu não gosto, não sou fã. Mas... essa foi uma época que, por algum motivo, não sei porquê, a printagem era mais baixa. Não sei porquê. Resultado, este Golem aqui... Golem é um Pokémon aleatório. Se você for hoje na liga tentar comprar um dele, tá R$2.800. Não. Pois é. Ele é uma carta cara, uma coleção chamada Skyreach. Não faz parte do meu foco. Esse é o tipo de carta, por exemplo, que eu venderia, sabe? Ou trocaria em outras cartas que são mais importantes pra mim. Mas essa, por exemplo, é uma carta que eu tenho desde criança. Que eu troquei brilhante por brilhante, tá ligado? Brilhante por regras. Na época era assim. Correto. E aí, tá até hoje na minha pasta, tenho até hoje, guardei com carinho. Mas eu não tenho muito apego só pelo fator que, tipo, é de uma época que não me importa. Mas que legal isso. Tem até um Kadabra aqui, ó, que é dos meus favoritos, né? Cara, pra mim é muito uma maraca. Agora você acabou com uma... Agora porque pra mim ele fazia assim... não faz, né? Ele agora bota um bolo na frente dele pra você ver o que ele faz. Ele come? Deve ser, só pode, né? Mas você entende por quê, né? Porque ele é psíquico. Sim. A ideia dele é, tipo, fazer a colher dobrar. Yuri Gagarin, né? Gagarin? Não sei se é Yuri Gagarin. Inclusive, fica aí um fun fact, né? Já que a gente tá falando dessas bobeiras. O Kadabra foi uma carta que ficou muitos anos sem ter um Kadabra por questões litigiosas na justiça por direitos autorais da palavra Kadabra. Algum mágico aleatório, nem lembro quem que é, processou a Pokémon e falou, tipo, não, cara, eu quero royalties pelo Pokémon chamado Kadabra. Mas hoje já tem Kadabras novos, porque aparentemente eu acho que o cara perdeu. Ou fizeram um acordo na justiça e deu tudo certo. E aí aqui a gente tem algumas coisas aleatórias, né? Tipo, esse Lug eu tenho desde criança também. Então, coisas que vieram com minha namorada, guardei, achei bonitinho pra pasta. Aí acabou, suspense. Exceto, minha namorada tinha no meio das coisas dela algumas cartas pirata, nada a ver pra caralho. Eu falei, cara, genial. Elas são tão incríveis. Olha essa energia, meu amigo. Essa carta. Olha que esse bicho escroto. Isso aqui, Ronaldo. Eu falei, eu não vou jogar isso fora. Não. Isso será guardado na pasta. Lá no fundo, lá atrás. Lá atrás, mas vai estar. Olha o quanto esse Golduck sombrio foi jogado. Ele mereceu, ele era pirata. Olha lá. Todo esfolado. Tem muita pirataria ainda de Pokémon hoje? Tem. Né? Tem. Se você for no AliExpress aí, vai ter carta de Pokémon pirata, falsificação. E óbvio, né? Porque, novamente, né? Cara, é muito caro. É muito caro. É um produto caro, é um negócio de muito colecionismo, né? Então, vai ter a galera que vai se aproveitar, tentar falsificar realmente pra enganar pessoas, enfim.
é um hobby que tá cada vez ficando mais complexo nesse aspecto, né? Então, cada vez mais uma pessoa vai pagar $200 mil num Charizard, meu amigo, só vai pagar do Charizard que tiver gradeado com uma empresa reconhecida sim. E o caramba 4, que ele conhece a pessoa que vai vender, tem um intermediador, não à toa. Nos Estados Unidos mesmo é muito famoso, né? A gente vê muito tem um programa lá, o Rei dos Colecionadores, que eu gosto na Netflix, que é uma casa de leilão, o Goldin lá, que intermedia essas negociações. Não é o fulaninho vendendo pro ciclaninho. Exato. É a casa de leilão com a carta de $200 mil. Sim, como o cara fazia antigamente com um quadro de alguém. Hoje exatamente. Então, assim, Pedro, tem essas complexidades. Quanto vale essa pasta? Nossa, só sei lá, uns 10 mil. Quanto vale pra você essa pasta? Pra mim vale muito. Gostou, né? Gostei. Essa foi boa pra finalizar, né? Tá bom. Curtiu conhecer um pouquinho? Muito legal, muito legal. Tem mais coleções de Pokémon pra mostrar. Eu tenho outros focos de coleção de Pokémon TCG. A gente pode mais modernos. Jogar um dia só o básico? Pode. Pô, legal. Pode. Aí eu me animo muito. O básico você diz o quê? Com as antigas? Sem as dificuldades de hoje em dia, que o card game deve estar mais complexo, né? Antigamente tudo era mais fácil. Eu não vou embaralhar um Charizard desse aqui. Não, a gente vê a gente compra no AliExpress. Tá, a gente arranja, com certeza. Bom, fechou. Que bom que você curtiu. Muito. E a gente espera que você também tenha curtido, né? Comenta conosco aí, dê like no vídeo pra gente poder contar pra vocês contarem pra gente as suas experiências com Pokémon TCG, os antigos. Senti falta de Pikachu, que você acha? Falta de Pikachu, precisa de mais Pikachu na coleção. Precisa de mais Pikachu na coleção, isso é verdade. Boa. Mas também, com certeza, eventualmente a gente vai conhecer a coleção de outras pessoas que com certeza são muito mais completas. E o que eu vou te falar uma coisa, o que eu tenho de amigo que fala, eu tenho os Pokémon lá em casa, eu tenho pasta de Pokémon lá em casa. O que eu tenho de amigo que fala isso. É esse amigo que eu gosto quando fala, eu falo, pô, deixa eu ver aí, eu te faço um pix aí se tiver de bobeira. Cara, isso aí é bom, tá? Isso aí é bom. Vamos ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. Soquinho.